Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ichiro, arquiteto de cloud, e vou falar hoje um pouquinho sobre o tamanho das imagens e como esse tamanho ele influencia aqui no tempo de provisionamento, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre como a gente otimiza esse tamanho da imagem, tá? Então, um tamanho básico de uma imagem, por exemplo, quando eu falo de um Node.js, ele tem aproximadamente aí 700 megabytes de tamanho. Então, são 700 megabytes que eu estou trazendo do registry lá fora para cá e depois tendo que provisionar esse container de 700 megabytes. Tá? Então, se eu uso uma técnica aqui que eu vou ensinar, eu uso o Alpine Linux. Tá? Então, ele tem um tamanho muito mais reduzido. E aí, por exemplo, no caso desse Node.js, cairia de 700 para algo em torno de 70 megabytes. Tá? Então é muito mais rápido eu trazer essa imagem para cá e muito mais rápido de fazer o deploy, seja num Docker ou num Kubernetes. Beleza? Então, bora ver a demonstração aí, pessoal. Bom pessoal, vamos fazer uma demonstração aqui em relação ao tamanho das imagens dos containers, tá? Como eu informei anteriormente, o tamanho do container, o tamanho da imagem, né, ele tem grande influência no tempo de deploy desse container. Então vamos verificar aqui quais são as imagens. Essa máquina está vazia. Eu vou dar um vim aqui Dockerfile. Eu tenho um Dockerfile básico aqui criado na minha máquina. Eu estou usando aqui uma imagem do Nginx, lá do Docker Hub, e vou copiar um index HTML para dentro dele. Tá? Vamos fazer um teste aqui então, Docker Build. Eu já ensinei esse comando aqui em outros vídeos. Né? É um comando para construir a imagem através de um Dockerfile. Né? O Docker Build eu vou colocar como Nginx Full e ponto no final, para dizer que o Dockerfile está aqui dentro dessa pasta. Tá? Ele vai baixar então a imagem do Nginx, né, dentro do meu repositório local aqui. Vai extrair essa imagem e vai executar os outros comandos. Então, se eu der um Docker Images aqui, ele criou aqui uma imagem com 109 megabytes. Tá? Vamos alterar então esse Dockerfile, e a técnica aqui é usar uma distribuição chamada Alpine. Tá? Então a própria imagem do Nginx, ele já tem uma versão Alpine Linux. Tá? Então eu dou um Nginx -Alpine e ele vai baixar essa imagem baseada em Alpine Linux. Vamos dar então aqui Docker Build, o mesmo comando, né? -t, eu vou chamar de Nginx Alpine e ponto no final. Tá? Para quem tiver curiosidade aqui, o projeto alpinelinux.org, né, essa é a URL, alpinelinux.org, é um projeto Linux, então ele tem o propósito de ser um Linux bem compacto, né, e assim eles reduziram a imagem, né, tiraram uma série de comandos ou de coisas dentro das distribuições normais, e aí assim eles compactaram ao máximo essa imagem. Tá? Então tem muitas imagens de containers lá no Docker Hub que são baseadas em Alpine, né, ou tem uma versão específica baseada em Alpine. E aí o propósito aqui é também segurança, né? Então eles tiraram uma série de coisas do sistema operacional para evitar também alguns tipos de vulnerabilidade. Tá? Voltando aqui à console, então eu terminei aqui, vamos dar um Docker Images. E aqui eu tenho uma comparação, né? Então o anterior era de 109 megabytes e o Nginx Alpine 18 megabytes. Então tenho aqui 1/5 basicamente aqui do tamanho. Tá? Então dá para reduzir bastante. E assim a gente pode usar versões Alpine para várias coisas. Então, por exemplo, Node, a versão básica do Node tem quase 700 megabytes. Quando eu uso Alpine, ele cai para algo em torno de 70 megabytes. Então, 10% do valor. Golang também tem várias, tem o OnBuild, que é o normal, tem o Alpine, que é metade do tamanho. Então assim a gente pode otimizar também esses containers, essas imagens, tá? Só por curiosidade também aqui, ó, Docker Pool Alpine, eu também consigo baixar uma versão Alpine, assim como eu faço com o Ubuntu, com o CentOS, né? Então tem uma imagem aqui, tá? Ele tem 4.15 megabytes, esse é o valor padrão dele aqui, tá?
É claro que usando essa imagem eu tenho que conhecer um pouco desse Linux, né? Então ele tem alguns comandos diferentes, ele é baseado em BusyBox, então a maior parte dos utilitários básicos aqui de rede, ping, essas coisas, tem tudo nele. Mas, por exemplo, para instalar uma aplicação do zero, por exemplo, eu não uso apt dentro dele, é apk-ed alguma coisa. Então, assim, tem que conhecer minimamente aqui ele, explorar um pouquinho, mas nada muito difícil, tá? Bom, era isso. Então, essa é uma das técnicas que a gente utiliza aqui para baixar o tamanho dessa imagem e assim otimizar um pouco o deploy desses containers, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, um abraço, fui!